você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra. Esse momento, então, em que a gente roda esse Brasilzão para saber como que andam as culturas plantadas, então, em solo brasileiro. E vamos lá para o Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen, falar, então, com o Danilo Vanzin, que é presidente do Sindicato Rural lá do município. Seja muito bem-vindo, Danilo. Ok, bom dia, Letícia. Bom Estamos dia. às ordens. Danilo, vamos começar falando a respeito do que acabou de ser colhido, né? Então, a soja, como que foi aí o andamento dessa cultura aí na região de Frederico Westphalen? Como que foi a questão do clima influenciando aí as lavouras de soja? Praticamente está concluída a colheita da safra de soja e do milho também, né? Mas a soja, em função de uma estiagem prolongada que nós tivemos, severa, né? Nós tivemos uma quebra muito grande na produção, né? No milho também. Então, até agora está acontecendo isso. Hoje está chovendo muito aqui. Está chovendo muito. Não chega ainda a prejudicar as culturas de inverno, porque não foi iniciado o plantio. Mas é um pouco preocupante já, porque um pouquinho já vai atrasar, né? Então é assim que está acontecendo aqui na minha região. Certo, Danilo. E você falou a respeito da quebra, né? Tanto para o milho quanto para a soja, já que esse trabalho de colheita está se encaminhando para o final, então a gente já consegue ter uma ideia. Qual que é a média de produtividade que está sendo vista tanto para o milho quanto para a soja, e qual o percentual de quebra, para a gente ter uma ideia aí do tamanho do estrago dessa estiagem aí na região de Frederico? Bom, o tamanho do estrago no soja é um pouco maior que o do milho, né? Está em torno de uns... foi colhido em torno de uns 20 sacos por hectare. Uma quebra em torno de 70% a 80%. No milho, talvez um pouquinho menos, porque o milho ele tem assim, uma flexibilidade maior de plantio, dá para fazer até 2 safras, então quem plantou do cedo, do tarde, ainda colheu um pouco. Mas também uma quebra aí de 70%, eu acredito. Não temos números finais, mas está em torno disso. Então, realmente, esse ano foi inédito, essa estiagem ali, histórica, prejudicou muito, não só aqui a minha região, mas para todo o Rio Grande do Sul, também o oeste de Santa Catarina, Paraná, também sofreram essa mesma situação. E pensando nessas médias de produtividade, Danilo, tem produtores que chegaram a travar negócios antecipados, chegaram a comprometer parte da safra e agora vão ter dificuldades para cumprir com esses contratos, ou não? O produtor ele ficou um pouquinho mais ressabiado, né, de travar esses contratos, tendo em vista, né, outros problemas passados, né, com as safras anteriores. Aí que o problema se torna um pouco mais grave. O que aconteceu? O pessoal que vendeu o futuro se comprometeu, lógico. Mas o pior ainda é o pessoal que tem um custeio para pagar agora. E não tem como pagar, né? Então, o governo também não está sinalizando muito para ajudar, me parece, né? Então, a coisa vai começar a complicar por aí também. Esse é outro panorama, né? É panorama financeiro. Então, é isso aí que está acontecendo aqui na minha região, no Rio Grande todo, já está assim, né? É isso aí. Menos o pessoal, digamos assim, da pecuária, que é outro papo, né? É outra história, né? Mas, enfim, também tiveram prejuízo. Sim. É isso aí. Certo. Então, em relação a milho e soja, vai ficar difícil, então, para o produtor conseguir honrar com os compromissos que foram feitos. E aí, quais são as alternativas nesse caso, Danilo? O que o produtor está pensando em fazer para conseguir, então, né, fechar com esses negócios, né? Conseguir aí, então, honrar com esses compromissos? O que nós estamos pleiteando, através da nossa federação, junto ao Ministério da Agricultura, para o governo, nós estamos pleiteando, assim, uma renegociação, né, ou uma prorrogação dessas dívidas, né? Então, acontecendo isso, eu acredito que
se não acontecer nada na futura safra, a gente vai honrar os compromissos, porque ninguém quer deixar de pagar, não é isso. Né? Que realmente é uma situação que não tem saída, né? Entende? Então, não sei, a única alternativa seria essa. Mas me parece assim que está um pouco difícil essa negociação aí com o governo, etc. Né? Vamos aguardar. Eu acredito que no final vai dar certo, né? Agora, quem vende o futuro e não entregou também vai ter que negociar lá com o cara que ele comprou soja e vai ter que entregar ano que vem. Não tem outra alternativa. Essa é a realidade. Não tem outra alternativa. É assim que o panorama, vamos dizer assim, em geral. Né? É assim que funciona. E em relação às culturas de inverno, Danilo, como que está aí a expectativa? A gente tem a questão da aveia, do trigo, temos também as pastagens para o gado de leite aí da região de Frederico, que também é muito forte. Essas chuvas você falou que não estão atrapalhando por enquanto, mas elas podem beneficiar de alguma maneira essas culturas ou não? Estamos aí num espaço meio neutro. O que se projeta aqui, por exemplo, porque a nossa região, como eu te falei, ela forte também é pecuária leiteira. Então, hoje você sabe que o alimento para o gado mais barato é a passagem. Não adianta dar ração para o gado, que é muito cara, né? Então, acredito que essa chuva ainda não prejudicou, não vai ter problema se ela não continuar. Porque faz 3 dias que está chovendo aqui. Tem enchente, inclusive, em certas regiões aí. Eu acredito que não vai prejudicar mesmo, porque o trigo também não está bem na época de plantar. E existe entusiasmo para o plantio do trigo, pelo que se nota, compreende? Função de preços, aí, comércio internacional, aquela coisa toda. Então, me parece que o pessoal está entusiasmado em fazer culturas de inverno. Aveia, trigo e mais a pastagem, né? Mais ou menos isso atualmente. Em relação a essas culturas de inverno, há alguma perspectiva, Danilo, já que você falou que o produtor está aí animado, né, principalmente com o trigo, a gente vê essa situação entre Rússia e Ucrânia, né, que tem aí um domínio praticamente, né, dessa cultura em relação aos outros países do mundo. Há alguma expectativa de aumento de área plantada em relação ao trigo? Isso quando a gente compara com outras culturas de inverno que são cultivadas aí em Frederico, ou não? O produtor vai plantar a área normal? Não, com certeza se pode afirmar que vai aumentar a área de plantio do trigo, principalmente, tá? Com certeza. E nas pastagens estão buscando outras variedades também, não só silagem, essas coisas. Inclusive existe a possibilidade de fazer silagem com trigo, com também, né? Enfim, vai ser aumentada assim, a área de plantio dessas culturas de inverno, principalmente o trigo. E já se tem noção mais ou menos de quanto que se deve aumentar em percentuais essa área que vai ser plantada com trigo? Olha, eu não teria esse número assim exato, mas pelo que se ouve, assim, pessoal, eles calculam assim que deve aumentar entre 20% a 30%. Ou pelo menos migrar de outras culturas que eles faziam primeiro, né? Aveia, azevém, eles vão migrar para plantar trigo, entende? Eu acredito que vai aumentar a área em torno de um 30% no plantio do trigo, mas é um chute, né? É um chute aproximado, mais ou menos assim, pelo que se ouve falar. E olhando... Não temos uma estimativa concreta ainda, né? E olhando para a questão das pastagens, Danilo, que você comentou que é o alimento para o gado leiteiro mais barato no momento, ele segue sendo mais barato, ainda que a gente tenha esse cenário dos insumos muito caros, por exemplo, os fertilizantes também, que vêm sendo afetados desde o começo da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, ele segue sendo realmente a opção mais barata? Com certeza. O pasto de campo, mesmo necessitando assim de adubo, de fertilizantes, eles podem garantir 100% de certeza que ainda se torna um alimento mais barato, mais em conta para o gado leiteiro, né? Mas existem outras opções também, mas enfim, o pasto é o básico, não tem, né? Não tem outra.
Claro, tem muitos aí que também podem fazer assim um misto, né? Com ração, etc e tal, né? Mas o pasto sempre é uma cultura mais barata para o gado, né? Entendeu? Claro, tem que fazer uma cultura bem feitinha, né? Não é simplesmente jogar a semente ali e deu, né? Com uma freio, né? É por aí. E você comentou a respeito da busca de outras variedades também, né, de pastagens. Essas outras variedades seriam variedades que teriam menos, que exigiriam menos usos desses insumos. Qual que é a diferença, né, dessa busca por novas variedades de pastagens? O que se busca nessas novas variedades? Não, essas novas variedades também elas dependem de fertilizante, isso não muda nada. Mas acontece, eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós temos aqui o trigo duplo propósito, que chama. É um trigo que tu colhe ele para fazer pastagem ou silagem, né? E depois ele volta e você faz a colheita de trigo depois. Trigo é um exemplo, né? É um exemplo, modelo aí que está sendo implantado. Então, como esse, tem outros tipos de cultura. Outros tipos, assim, então que o pessoal está desenvolvendo, para poder ter menos custos, não é? É por aí. Certo. Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo, trazendo essas informações diretamente de Frederico Westphalen. Da minha parte também, fico feliz de poder participar, ajudar, sei lá. Enfim, foi uma honra, tá? E agradeço a oportunidade. E quando precisar, estamos às ordens, tá? Estamos às ordens. Vamos acompanhando a situação. Ok? Muito obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o Danilo Vanzin, que é presidente do Sindicato Rural de Frederico Westphalen, lá do Rio Grande do Sul, trazendo as informações a respeito de várias culturas, não só o milho e a soja, que estão terminando de ser colhidas, já estão na reta final por lá, e que foram muito prejudicadas pela estiagem. De acordo com ele, uma quebra entre 70% a 80%, pensando nessas duas culturas. A soja, uma quebra um pouco maior, né, por volta de 80%, e o milho por volta de 70%. Nas médias de produtividade, segundo o Danilo, a soja ficou entre 20 a 30 sacas por hectare e, no caso do milho, em torno de 40 sacas por hectare. E, segundo ele, aquele produtor que travou negócios futuros ou aquele que fechou custeio vai ter dificuldade de honrar com esses compromissos. E, segundo o Danilo, inclusive, há uma conversa com a Federação da Agricultura lá do Rio Grande do Sul para fazer tratativas com autoridades da área do agro para tentar, então, prorrogar essas dívidas ou parcelar, enfim, traçar alternativas para que esses produtores consigam honrar com esses compromissos, né, consigam pagar sem ficarem ali com uma dívida muito grande nas mãos. E, de acordo com ele, há também um período agora, atualmente, de chuvas muito intensas, né, inclusive causando enchente em alguns lugares lá em Frederico Westphalen. Porém, ele cita que essas chuvas intensas não estão atrapalhando, por enquanto, nem as pastagens, nem a possibilidade do plantio das culturas de inverno. E isso se essas chuvas não continuarem, não prosseguirem por mais dias. E, ainda pensando nessas culturas de inverno, ele disse que o produtor rural lá de Frederico Westphalen e da região também do município está muito empolgado no plantio do trigo, principalmente, e que essa área plantada deve aumentar entre 20% a 30%, e pensando, né, não só no aumento das áreas que já eram destinadas para o trigo, mas também em áreas em que eram plantadas outras culturas de inverno, como a aveia e o azevém, e que devem migrar, então, portanto, para o trigo, pensando nos bons negócios que estão sendo vistos atualmente para essa cultura. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.